Oi, turma, tudo bom, né? Hoje a gente vai começar a matéria de parasitologia, né? Aquela famosa matéria que todo mundo fala, só vou estudar cocô, né? Como se isso fosse horrível, né? Na verdade, claro que, né, a técnica não é muito agradável, né? Mas um monte de coisa para nossa área não é muito agradável, porque a gente mexe com fluidos, né? Não tem jeito. Particularmente, eu tenho mais nojinho de escarro do que de parasitologia. Mas a parasitologia, né, de modo geral, é uma matéria muito rica para desvendar, né, muitas patologias, né? Parasitologia, não é só verme, verme não é só qualquer coisinha, porque tem verme até que pode parar no cérebro. Então, assim, não é pouca coisa, não é pouco assunto. Eu vou pedir para vocês muita dedicação nesse processo. Hoje eu vou dar uma aula de introdução, porque eu vou ter que passar um trabalhinho para vocês que depois eu vou explicar lá na página. Mas o que acontece, né? Essa matéria depende de vocês não perderem os vídeos. Então, para quem está atrasado com os vídeos, quando escutar eu falando isso, é a hora de pôr seus vídeos em dia. Perder uma aula de parasitologia vai ficar perdido. É muito assunto, galera. Então, assim, vamos começar hoje só com uma introdução, né? Para a gente falar alguns termos e a gente vai seguindo aí, porque tem muito método parasitológico, a parte técnica mesmo, que eu vou dar hoje, agora, né? Introdução à parte teórica do fluxo de vida de um parasita, né? Quais são os parasitas e tudo mais. Mas a matéria tem muita técnica mesmo. Então, não percam e preste atenção nos nomes que eu vou falar agora, porque a gente vai usar muito, tá? Que é a parasitologia? Depois eu vou enviar essa apostila para vocês. É uma ciência que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com o hospedeiro, né? O que significa isso, né? O parasita, né, para ele ser um parasita, é porque ele precisa de alguém para sobreviver. Esse alguém é uma célula, né? Ele precisa de um hospedeiro, né? E aí a gente vai ver que vai ter um hospedeiro definitivo, onde ele vai ficar e vai causar doença. Vai ter um hospedeiro intermediário, que ele vai passar por lá e não vai ficar, mas vai crescer. Vai ter vários tipos de hospedeiros, mas de qualquer forma, o foco principal é de que ele tem relações com o meio e ele precisa ficar em algum lugar, né? E esse lugar é a célula. Ele é parasita porque ele fica sugando alguém, né? É importante entender isso. Outra coisa importante de entender, né? Que existem vários filos aí, né? Protozoários, né? O reino protista, né? Reino dos protozoários. Nemateumintos e plateumintos, para vocês verem como a parasitologia fala de seres já que estão aí há muito tempo, né? Os plateumintos, né? Eles são animais primitivos, né? Animais primitivos que a sua estrutura corporal, né? O seu corpo, ele ainda não é formado com tantas especializações. A gente fala que ele é incompleto, porque ele não tem todas as suas fisiologias completas. Então, ele é um animal primitivo. Por exemplo, um plateuminto, ele não começa pela boca e termina no ânus a sua digestão. Ele tem um sistema digestório incompleto. Então, ele come pela boca e ele também defeca, ejeta, né, os restos alimentares pela boca. Ele não tem o ânus. A gente tem os artrópodas, né? Que são os artrópodes, geralmente são os insetos, aí tem bastante insetos, né? Que são do reino animal, tá bom? É muito conveniente, como disse na apostila aí, que a gente aprenda alguns conceitos, né? E são conceitos bem básicos. Alguns a gente já até ouviu falar no dia a dia, mas a gente vai voltar aqui para ficar bem fixo, porque a gente vai usar muito esses nomes, a gente não pode errar e não pode perder o conceito para quando a gente for falar o ciclo. Então,
Primeiro tópico que a gente tem. Agente etiológico. Quem é um agente etiológico? Eu falo isso, eu tenho certeza absoluta que eu falei isso no primeiro dia de aula. Quem é um agente etiológico? Agente etiológico é o agente causador ou responsável pela origem da doença. Pode ser qualquer coisa, um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um euminto, ou seja, o agente etiológico é aquele que vos causa a doença, ou seja, coronavírus, agente etiológico da coronavírus. Micobactéria tuberculose, agente etiológico de quem? Da tuberculose, né? Vibrio cholerae, agente etiológico da cólera, e assim vai indo. O agente etiológico é quem causa, né, a doença. Endemia, na verdade está faltando um aí que a gente tem que falar de endemia, e o que está no momento é a pandemia, né? O que é a endemia, né? Quando o número esperado de casos de uma doença é efetivamente observado em uma população ou em um determinado espaço de tempo, né? A endemia só é causada em um local. Então, por exemplo, doenças endêmicas causadas em temperaturas baixas, doenças endêmicas, né? Doenças endêmicas do frio, gripe, né? Doenças endêmicas de alguma região do Mato Grosso do Sul, doenças endêmicas do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, uma endemia bastante gigante no Rio de Janeiro, dengue, né? Então, assim, doenças endêmicas, né? É de um determinado local. Quando essa doença atinge mais de um local ao mesmo tempo, ela é uma pandemia, como o coronavírus. Ele atingiu aqui no Brasil, na China, na Itália, né? Ele tá aí atazanando nosso juízo, fazendo eu falar isso em vídeo para vocês, mas isso vai passar. Então, entendemos que doença endêmica é só por uma região, tá? Aliás, uma endemia. Agora, uma doença endêmica, né? É aquela cuja incidência permanece constante por vários anos, dando uma ideia de equilíbrio entre a população e a doença. Fixa bem na palavra dando a ideia, né? Nem sempre aquilo que dá a ideia significa que é. Quer ver um exemplo basicão de doença endêmica? É dengue. Sabe por quê? Dengue todo mundo acha que é simples, mas na verdade é uma doença local, né? Que toda hora tá passando de um lugar para o outro, né? E você acha que é normal, porque todo ano tem agente de endemia fazendo o trabalho dele, e todo ano tem vários casos de dengue, né? E aí, às vezes ocorre a mutação, como Zika e o chikungunya, mas de qualquer forma a gente está tão acostumado a ver dengue que a gente acha que tá normal, que é normal ter dengue, quando na verdade não é normal. Por isso que dá essa ideia de equilíbrio, né? Próximo tópico, epidemia. É a ocorrência numa região de casos que ultrapassam a incidência normalmente esperada de uma doença, né? Epidemia nada mais é que ocorre uma doença, né? Que você não esperava, né? E aí começa a aumentar esses casos, né? Em determinado local. Então, você tem uma epidemia. Pode ser uma epidemia local, pode não ser, pode ser em vários lugares, mas ela tem que ocorrer numa região, né? E esses casos têm que ultrapassar o que está ocorrendo normalmente, né? Então, perdão, eu falei que a epidemia pode acontecer em vários lugares, não. Epidemia é somente numa região, tá? Desculpa. Epidemia ocorre numa região e aumenta o número de casos que o normal. Infecção. O que é uma infecção? É a invasão do organismo por agentes patogênicos microscópicos. Nada mais que o que, galera? É uma infecção urinária. Eu tô tendo uma infecção urinária por Klebsiella, por exemplo. Klebsiella é uma bactéria microscópica, né? Você só vê no microscópio, então você tem uma infecção. Eu tenho uma infecção pulmonar causados por Pseudomonas aeruginosa. Então, tem uma infecção por uma bactéria microscópica. Então, isso é infecção. Toda infecção tem que ser causada por um organismo microscópico. Não existe infecção causada por um agente macroscópico. Quando a gente tem um agente macroscópico, uma patogenia macroscópica, ou seja, grande, a gente chama de infestação. Exemplo simples, uma infestação de pulgas, né? Pulga é grande, você enxerga a pulga. Todo mundo teve aí na infância uma infestação de piolho.
Então, né, é um agente patogênico macroscópico, é grande, né? Agora, bora lá. Vetor. O que o vetor é? Organismo capaz de transmitir agentes infecciosos. O parasita pode ou não desenvolver quando se encontra no vetor. O vetor não significa, gente, que o quê? Que aquele parasita vai ficar lá e vai aumentar a sua quantidade, vai se multiplicar, né? E ele vai viver ali. O vetor nada mais é que capaz de transmitir a doença. Por exemplo, qual é o vetor da dengue? O Aedes aegypti, né? Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti está lá, né? E ele vai ser o vetor e vai passar para vocês a doença, né? Então, o vetor é aquele que passa a doença, algum organismo, algum inseto, alguma coisa que vai passar a doença, tá? Aí a gente vai ter o hospedeiro. O que é o hospedeiro? Organismo que serve de habitat para que outro nele se instala, encontrando condições de sobrevivência. O hospedeiro pode servir como fonte de alimento, pode ou não servir como fonte de alimento para o parasita. O hospedeiro, gente, quando a gente fala só a palavra hospedeiro, a gente não tá definindo se ele é definitivo ou intermediário, como são os dois abaixo. O hospedeiro nada mais é que o local onde o parasita, né, vai conviver ali. Ou ele vai ficar maior tempão, ou ele vai ficar ali de passagem, né? Em alguma das fases, né? Então, é o local onde ele vai viver. Então, vai depender de como ele vai viver. Ele pode ser um hospedeiro definitivo, que é o que apresenta que o parasita na fase da maturidade, quando ele está definitivo, ele já está a sua vida adulta, né? Chegou na sua vida adulta, né? Ou está na fase de atividade sexual, ou seja, ele está em fase de reprodução. Ou ele pode ser um hospedeiro ou intermediário, que ele vai aparecer na fase o quê? Larvária, né? Ou seja, na fase inicial, onde ele está crescendo ainda, né? Ou em fase assexuada. Mas ele está lá, na maioria das vezes, em fase larvária. Ele ainda vai crescer, ele está crescendo. E o outro termo que a gente tem é profilaxia, que é a mesma coisa que prevenção. E aí está escrito que é o quê? É o conjunto de medidas que visam prevenção ou erradicação ou controle das doenças, que são de fato prejudiciais aos seres vivos. Profilaxia nada mais é que prevenção. Tenho certeza que eu já usei isso em aula, mas prevenção de doenças, né? Então, profilaxia é sinonimia de prevenção. Tá bom, galera? Hoje a gente vai ficar com isso aqui. Eu vou ter que passar um trabalho para vocês e depois eu vou conversar com vocês durante a semana, tá? Por agora, gravem esses termos, copiem. Qualquer dúvida, grita. Qualquer coisa, pergunta. Lembrando que eu tô toda quarta-feira à noite para vocês, tá? Para tirar dúvidas na hora, naquele full time. Mas se vocês precisarem tirar dúvidas durante a semana em outro horário, manda mensagem que eu vou respondendo conforme a demanda. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.